Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui do nosso canal. Eu sou o professor Eduardo e no vídeo de hoje nós vamos aprender sobre a principal função dos rolamentos, que é suportar cargas. Mas primeiro nós temos que entender qual é o direcionamento das cargas, ou seja, o que é uma carga radial, o que é uma carga axial e o que é uma carga combinada ou uma carga mista. Primeiro, vamos entender aqui o que são essas cargas. Observe, em um eixo, eu posso ter carga perpendicular ao eixo, fazendo um ângulo aqui de 90 graus, ou eu posso ter uma carga axial, ou seja, no mesmo sentido do eixo. E ainda as duas cargas. Veja só, primeiro eu tenho aqui, observe que eu tenho um eixo, certo? Eu tenho um eixo. Antes de a gente entender, conhecer os tipos de rolamentos, temos que saber quais são as cargas que serão suportadas em determinado equipamento. Aqui eu tenho um eixo e tenho aqui dois rolamentos. E todos os dois rolamentos aqui, eu tenho rolamentos rígidos de esferas. A única diferença é que um deles é aberto e outro é vedado aqui, em ambos os lados. E a característica do rolamento fixo ou rígido de esferas, ele é para suportar cargas radiais em cima perpendicular ao eixo e limitadas cargas axiais. Em resumo, carga radial, carga axial. Se eu colocasse aqui ele por exemplo, aqui ele na vertical e o esforço aqui fosse nesse sentido, eu teria que ter um rolamento que suportasse cargas axiais. Veja só, primeiro, o que é uma carga radial? Uma carga radial é uma carga perpendicular ao eixo, fazendo aqui um ângulo de 90 graus. Isso é uma carga radial. E alguns rolamentos são projetados para suportar essas cargas. Outros rolamentos para cargas axiais ou cargas combinadas. Vamos aqui para os exemplos. Primeiro, eu tenho aqui um exemplo de uma carga no sentido do eixo, certo? No sentido do eixo, é uma carga axial. E um exemplo que nós podemos encontrar é em um moitão aqui, de uma talha ou uma ponte rolante. Aqui eu vou ter o peso, e esse peso está sendo no mesmo sentido do eixo. Então, vamos ter aqui um rolamento que suporta carga axial. Não pode ser um rolamento que suporta carga apenas radial. Nós temos aqui um exemplo, vou mostrar aqui o que seria um rolamento aqui axial. Nesse caso, é um rolamento axial de esferas. E aqui ele é projetado para suportar carga no sentido do eixo. Observe se eu colocar alguma carga aqui, se eu colocar alguma carga aqui perpendicular ao eixo, primeiro que ele não vai suportar, que ele vai abrir. Então eu tenho aqui um rolamento, um exemplo de um rolamento que ele é projetado para suportar cargas axiais. Um rolamento axial de esferas de escora simples. É justamente este rolamento aqui. Então veja que além de conhecer os rolamentos, eu tenho que saber para qual objetivo ele foi projetado. Então esse rolamento é para cargas axiais. Rolamento axial de esferas, cargas aqui no sentido do eixo, certo? Rolamento axial de esferas. Então aqui nós temos um exemplo de uma aplicação de rolamentos para cargas axiais, rolamento axial de esferas. Aqui é justamente o exemplo que eu mostrei há pouco, que são rolamentos rígidos de esferas, que eles são projetados para altas rotações e cargas radiais, cargas perpendiculares ao eixo. Um exemplo bem comum é aqui, na transmissão aqui de polias e correias. A exemplo dos equipamentos dos motores elétricos. Você vai observar, boa parte deles
são rolamentos rígidos de esferas, porque tem todo o esforço aqui das polias e correias, né, perpendicular aqui ao eixo, tendo uma carga aqui radial, altas rotações, né, altas rotações e cargas perpendiculares ao eixo, rolamentos rígidos de esferas, cargas radiais, certo? Mas em algumas ocasiões e algumas situações também tem cargas combinadas. O que é isso? São cargas radiais e cargas também axiais. Então, cargas radiais e cargas axiais. Algumas situações isso também vai ocorrer. A exemplo aqui de um torno convencional. O rolamento vai estar aqui, ó. E observe que aqui tem todo o sistema de transmissão, trens de engrenagem, o próprio peso da placa sobre o eixo. Aqui, ó, perpendicular ao eixo. Este rolamento que fica aqui, nesse eixo árvore aqui, é um rolamento que ele está submetido a um esforço de carga, tanto radial como axial. Por que axial? Porque ao momento que vem trabalhando aqui no torno, vai fazendo um esforço sobre o eixo que aqui estará. Por exemplo, uma fabricação de um eixo. Então, vem aqui com a ferramenta, vai causar um esforço aqui no sentido do eixo, e aqui já tem um esforço radial. Então, nessas ocasiões, eu preciso de rolamentos que suportem cargas tanto radial como carga axial. Então, nesse vídeo, se você viu até o momento e já entendeu o que é carga radial ou axial, fica bem mais simples entender aqui a carga combinada. E qual seria ou quais seriam os rolamentos que atendem essas solicitações? A exemplo dos rolamentos cônicos de rolos, que são esses aqui, ó. Rolamentos cônicos de rolos. Eles são projetados para cargas radiais e cargas axiais em um sentido, que no caso é esse sentido aqui, ó, certo? No sentido oposto ele vai desmontar. Então, cargas aqui radiais e cargas axiais. Então aqui, este rolamento, ele pode ser montado porque ele vai admitir cargas radiais e axiais. Então, rolamentos cônicos. Observe o quanto isto é importante. Às vezes, pode ocorrer, até pela falta ainda do conhecimento, de ter um rolamento para fazer uma substituição que ele tem as mesmas dimensões. Mas você tem que saber que existem rolamentos que eles foram projetados para apenas radiais, apenas cargas axiais, cargas combinadas, mas se você montar no sentido contrário, ele não vai fazer o efeito desejado. Por exemplo, rolamento também para cargas combinadas são rolamentos de contato angular. De simples carreira, ele vai admitir carga radial e axial também em um sentido. Mas dependendo da forma que você monte, ele pode também não atender a solicitação. Tá certo? Então, nesse vídeo eu apresentei o quê? A principal função dos rolamentos, que é suportar cargas. Alguns rolamentos apenas cargas radiais, outros axiais, outros combinadas. Também tem rolamentos que admitem pequenas oscilações ali, que são os casos dos rolamentos autocompensadores. Mas em resumo, carga axial, carga no sentido do eixo, carga radial perpendicular ao eixo, carga combinada ou mista, quando eu tenho carga radial e carga axial na mesma solicitação. Tá certo? Então essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenha gostado. Se você gostou, curte. Se ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva e continue acompanhando os nossos conteúdos. Um grande abraço e até as próximas aulas.